Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da US Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa, o palestrante espírita Orson Peter Carrara falará sobre o tema Por que adoecemos? Este conteúdo faz parte do programa Encontro Fraterno, da FEB TV. Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Você hoje vai conhecer um amigo muito especial, que veio de Matão, interior de São Paulo, para um ciclo de palestras em Goiânia e que nos deu a honra da sua presença aqui para um bate-papo. Trata-se de Orson Peter Carrara, palestrante, escritor, e eu tenho certeza que você vai gostar muito de acompanhar a nossa conversa. Você acompanha ainda Calcide Sarroris com o quadro O Evangelho Responde, a dica de leitura com Virginia Wilson e o Momento Cultural. O nosso programa foi feito para você. Fique conosco. Hoje temos a alegria de receber para um bate-papo aqui nos nossos estúdios Orson Peter Carrara. Orson, uma alegria tê-lo aqui conosco. Ivana e amigos telespectadores, é uma alegria também estar aqui em Goiânia participando desse encontro, desse debate, desse diálogo tão fraterno. E o Orson que veio para um ciclo de palestras, e uma das palestras que o Orson proferiu na Irradiação Espírita Cristã é com o tema Por que adoecemos? E nós gostaríamos de conversar um pouco com você, Orson, então, sobre o sofrimento, porque nós sabemos que o momento da doença é um momento de sofrimento. Mas quando nós vamos buscar no dicionário o que seria o sofrimento, nós vamos encontrar que é qualquer tipo de situação aversiva, desagradável, não é, que possa acontecer na nossa vida. Ou seja, nós podemos concluir que sofrimento é algo normal? Todos nós sofremos. Ivana, o sofrimento faz parte do estágio de vida que nós estamos. O sofrimento é uma forma da vida chamar a nossa atenção para a necessidade de sairmos daquele casulo da acomodação. Então o sofrimento é uma ferramenta utilizada, assim como a enfermidade, para que possamos despertar dessa sonolência. Porque se não houvesse sofrimento, que pode significar também um incômodo, algo que nos incomoda, se não houvessem as dificuldades, inclusive as enfermidades, porque nem todo sofrimento é através da enfermidade, né, Ivana? Sim. Existem outros sofrimentos, mas naturalmente que o sofrimento de forma geral, sejam as aflições, as preocupações, as enfermidades, as dificuldades todas do nosso estágio, na verdade são degraus de aprimoramento. São através das dificuldades, das aflições, que muitas vezes nós consideramos sofrimentos, que nós aprendemos a escalar a evolução. Então, é um estágio necessário. Agora, não necessariamente o sofrimento significa exatamente sofrimento, porque às vezes uma dor, uma dificuldade, significa um estímulo para a pessoa. Em outras situações, o sofrimento pode até ser um recurso terapêutico, para que a gente, voltando à questão do despertar a consciência, acenda a consciência para as verdades do processo de evolução e aprimoramento individual. Então, o sofrimento ele é um recurso da vida para fazer a gente avançar. Orson, nós observamos também que muitas vezes
Alguns de nós olhamos para os outros, que são mais abastados financeiramente, principalmente, imaginando que aquela pessoa tem uma vida maravilhosa, né? Não lhe falta nada. E às vezes a pessoa sofre pela falta do bem material. Por exemplo, não conseguiu trocar de carro, não conseguiu viajar de férias com a família, não é? E imagina que a vida do outro é que é boa. Será que nós podemos ligar e relacionar o sentimento muitas vezes a essas futilidades que nós às vezes nos apegamos tanto? Sim, muita gente sofre por essas questões que você citou. Muitas criaturas se deprimem, muitas criaturas se abatem porque não conseguem ter algo. Como você disse, uma viagem, um bem material, a troca do carro, uma roupa nova, algo, uma casa. Mas o importante não é ter, o importante é ser. O que traz a felicidade interior, na verdade, é a consciência tranquila, a paz de coração. Aliás, a paz de coração, Ivana, é a maior felicidade que o ser humano pode desfrutar na existência humana. Porque a gente fazer comparações com o que temos e o outro tem é uma ilusão, porque as vidas são diferentes em função de vários fatores. Então, desgastar-se, sofrer por não ter algo, é uma ilusão. Se nós vemos que a nossa vida tem uma finalidade educativa, procuraremos direcionar os nossos esforços, a nossa visão, o nosso foco de interesse para galgar os degraus da consciência tranquila, ao invés de sofrer pelo ter. É muito mais adquirirmos a consciência do ser, da honestidade, do bem geral que podemos guardar dentro de nós, porque é isso que vai trazer felicidade. Porque a gente vai ver que se a gente fizer comparações com o que o outro tem, com o que o outro faz, a gente corre o risco da inveja, do ciúme. E isso não é bom, porque isso só traz sofrimento. Muitos sofrimentos poderiam ser dispensados se nós renunciássemos à vaidade, à prepotência, ao ciúme, à inveja. Então, não é uma boa para a saúde, para a felicidade, para a ausência de sofrimento, desgastar-se com o ter. É claro que nós devemos lutar para melhorar a nossa qualidade de vida, devemos trabalhar, temos sim que procurar nos cercar de conforto, de algo que nos dê dignidade. É claro que sim, ninguém está proibido de lutar pelo melhor. Mas que isso não se torne motivo de aflição, que isso não se torne motivo de sofrimento. Porque se está causando sofrimento, alguma coisa não está bem, alguma coisa não está certa. Se causa sofrimento, não é para causar sofrimento. A vida ela tem que seguir uma naturalidade. E se a gente está lutando por uma coisa, essa luta tem que ser boa. Essa luta tem que ser uma luta motivadora e não de sofrimento. Muito bem. Será que a cultura também influencia nisso? Vou te dar um exemplo. Em países muçulmanos, em que o homem pode contrair casamento, matrimônio com mais de uma mulher. Para mulheres nesses países, isso é natural. Aqui no Brasil, isso é motivo de divórcio, não é? Se o homem ou a mulher cometem adultério. Será que também a cultura influencia na forma de nós encararmos as situações? Não tenha dúvida. A cultura tem um peso muito grande, a formação familiar tem um peso muito grande em tudo isso. Porque você imagina, por exemplo, que um pai ou uma mãe que transmitem ao pequeno que nasceu, ao filho que está no lar ali, esta noção de que é preciso acumular bens, essa noção de que tem que dar preferência a si, estimulando o egoísmo em detrimento do outro, isso vai criando uma mentalidade egoísta do acúmulo de bens. Isso vai criando uma cultura familiar até de aquisição, de ter. Agora, a cultura milenar da sociedade humana, a cultura que se acumulou ao longo dos séculos, traz essa visão materialista do ter, do adquirir, do possuir. E isto é causa, muitas vezes, de tragédias familiares, na divisão de bens, em heranças, etc. E muitas vezes naquela mentalidade que não respeita a coletividade para ter. A pessoa quer galgar, não importa o custo, não importa o preço. E isso é altamente prejudicial para a felicidade humana, tanto daquele que pratica, daquele que se deixa contaminar por essa mentalidade, quanto as pessoas que estão à sua volta e que sofrem o assédio de pessoas contaminadas por esta vaidade. Nós estamos então falando hoje com o Orson sobre as causas do sofrimento, por que adoecemos. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, mas antes você confere a dica de leitura da semana com Virginia Wilson. Até já! A nossa dica de hoje é o livro Voltei, do irmão Jacó.
É um livro muito interessante que vem nos orientar à aprendizagem da nossa vida espiritual. É interessante nós percebermos a intensa busca desse espírito, o irmão Jacó, para conseguir fazer brilhar a sua luz, seguindo aquele ensinamento do Cristo, deixai brilhar a vossa luz. E ele percebe que essa iluminação interior só acontece quando ele realmente se despe do seu orgulho, do seu egoísmo e pede auxílio a Deus, direcionando a sua ajuda àqueles mais carentes. Voltei, um livro muito importante para nós espíritas, trabalhadores do movimento espírita, para que possamos ler, analisar e nos apercebermos da importância da nossa alegria, do valor que devemos dar ao nosso trabalho na doutrina e principalmente da importância das nossas boas ações e a importância da prática da caridade no mundo espiritual. Então leiam Voltei, um livro muito bom, muito agradável e que traz ensinamentos profundos a respeito da vida espiritual. Boa leitura. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Olá, estamos de volta hoje conversando com Orson Peter Carrara, que está em Goiânia para um ciclo de palestras, falando conosco hoje sobre as causas do sofrimento humano.
Orson, Jesus nos alertou que a felicidade não é deste mundo. Então nós temos que encarar isso como sendo realmente parte da nossa realidade. Mas nós podemos entender que uma das maiores dores, um dos maiores sofrimentos que nós temos na vida é quando chega a doença, quando o nosso corpo adoece. Ivana, você se refere a Jesus com muito carinho e a gente deve mesmo fazer isso, porque nós devemos ao Mestre este amparo que todos recebemos diariamente. Você citando Jesus me faz lembrar a brilhante afirmativa dele. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, conforme a anotação dos evangelistas. Esta recomendação do Cristo para termos bom ânimo deve nortear os nossos passos, porque é uma recomendação sábia que nos ajuda a vencer os sofrimentos, a superar os momentos de dificuldade. Então, a doença, o sofrimento, elas fazem parte do nosso estágio de evolução. Ela compõe o quadro atual da nossa evolução. Estamos num planeta em dificuldade, estamos num planeta que está de acordo com a nossa condição espiritual, e esta condição espiritual ainda utiliza os mecanismos da dor e do sofrimento para fazer o ser humano ou a criatura avançar no amadurecimento, no progresso. Então, o sofrimento ele surge como uma necessidade de aprimoramento. E a sua pergunta, como é que você fez o finalzinho dela? Na verdade, quando chega a doença do corpo, seria um momento de maior provação para nós aqui? Vai depender muito da maneira como a pessoa encara a doença. Porque existem doentes revoltados e existem doentes resignados, que entendem a finalidade da doença, que entendem a doença às vezes como um degrau terapêutico, que entendem a doença como uma provação, como uma expiação. Então vai depender muito da mentalidade da pessoa que está enfrentando a dificuldade. Mas parece-nos que a maior dor que o ser humano consegue sentir não é tanto a dor física, mas mais a dor moral. Porque a dor física ela pode ser atenuada com os medicamentos, com os tratamentos, com as cirurgias, mesmo nos casos mais extremos em que ocorre até o coma induzido para determinados casos. Mas a dor moral, aquela do remorso, do arrependimento, deve ser a pior das dores, Ivana. Porque imagina você quando caímos conscientemente no prejuízo ou na lesão que causamos ao próximo em virtude dos nossos equívocos, das nossas precipitações. E há que se considerar ainda, Ivana, a dor de uma mãe quando o filho parte pelo fenômeno da desencarnação. E muitas mães já enfrentaram essa situação e a situam como a maior dor que alguém pode sentir. A minha própria mãe já me disse que não deseja ver um filho partir pela desencarnação. Embora sejamos de família espírita, sabemos da imortalidade da alma, mas ela mesma diz isso. Porque parece-nos ser essa a maior dor que o ser humano pode sentir é ver a morte de um filho. Felizmente, com as luzes da doutrina espírita, nós aprendemos que a alma é imortal. Morre o corpo, mas a alma sobrevive à morte do corpo, continua vivendo. E este é um motivo muito grande de alento para erguermos a cabeça e novamente nos recordarmos da frase de Jesus. No mundo tereis aflições. E essas aflições são de grande monta, são de várias origens. Aí surge o desemprego, aí surge a doença, aí surge o conflito de relacionamento em família, aí surgem as dificuldades financeiras, aí surgem várias origens, inclusive a morte de um ente querido. Então, no mundo tereis aflições. São aflições próprias deste mundo. Até a natureza nos causa aflições, às vezes, com a temperatura muito alta, com a temperatura muito baixa, com as dificuldades todas nessa origem. Mas ele recomenda. Tende bom ânimo. E este bom ânimo deve realmente fazer parte do nosso cotidiano. Absorvemos essa lição, porque ela significa a necessidade de continuar, de erguer a cabeça, de prosseguir caminhando. Mas muitos desses sofrimentos nós podemos entender que são causados por nós mesmos. Por exemplo, as doenças. Ontem o Orson fez uma palestra aqui em Goiânia quando você fala aí da origem das doenças. Quer dizer, se o corpo adoeceu, isso é reflexo da alma que está enferma. Como é que isso funciona? Pois é, muitas doenças poderiam ser evitadas se nós melhorássemos o nosso comportamento, as nossas escolhas morais. Alguém que sente ciúme, alguém que sente inveja,
alguém que sente rancor, desejo de vingança, está dilacerando as próprias células defensivas da saúde. Guardar mágoa, já se sabe, é uma das causas dos tumores cancerígenos. Então, a pessoa que procura viver com a consciência em paz, a pessoa que procura melhorar o seu padrão de escolhas morais, está se defendendo. Aquele que usa o bom ânimo, o bom humor, a alegria de viver, faz um bem danado para as células e protege a sua saúde. Quem tem amigos, protege o sistema circulatório, cardíacos, etc. Então, muitas doenças são originárias das nossas opções morais. Se eu sinto raiva de alguém, se eu sinto tristeza, se eu sinto medo, é normal sentir medo, sentir tristeza, sentir inveja, sentir rancor. É humano, nós não somos máquinas, somos criaturas que sentem, que raciocinam e que podem se sentir lesados em determinado momento. Mas agasalhar a tristeza, ficar triste um dia, 2 dias, vai lá, 3 dias, abre os olhos. Porque essa tristeza, quando nós permitimos que ela nos abrace, conviva conosco, assim também a mágoa, o rancor, a inveja, o ciúme, nós começamos a dilacerar, nós começamos a impactar as nossas defesas orgânicas. E aí nos tornamos expostos aos vírus, bactérias, infecções e contágios. Por outro lado, muito sofrimento poderia ser evitado, por exemplo, se não fôssemos tão rebeldes. Quantas rebeldias não geram desemprego? Quantas palavras que poderiam ser evitadas, poderiam ser caladas e ditas com rancor, com raiva, não geram tragédias, brigas, assassinatos? Quantos sofrimentos não poderiam ser evitados numa fechada de trânsito, por exemplo, se a pessoa se contivesse e não respondesse a uma agressão verbal, a um gesto obsceno diante de uma agressão, de uma violência no trânsito. Mas a gente se sente com orgulho ferido, quer reagir àquela agressão e parte para a briga. Quantos assassinatos já não ocorreram em brigas de trânsito por causa dessa não contenção da agressividade que ainda nos caracteriza a condição humana. Então, Ivana, todas essas situações demonstram que muitos sofrimentos e até muitas doenças poderiam ser evitadas se nós tivéssemos mais disciplina interior. Agora, essa disciplina interior, ela requer o empenho para adquiri-la. Ela exige de cada um de nós os cuidados e a vigilância sobre o que estamos falando, o que estamos pensando, para onde estamos focando nossos objetivos de vida, como estamos usando o nosso tempo, nossos recursos, nossa inteligência. Imagine você, alguém que fica planejando um sequestro, imagine alguém que fica planejando um roubo, ele está se contaminando de vibrações negativas que vão afetar a sua saúde. Bom, nós precisamos ir para um intervalo, mas nós voltamos daqui a pouquinho falando mais sobre o que causam as doenças em nós. Você antes acompanha Calcite Sarroris com o quadro O Evangelho Responde. Até já! Olá, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16 a 21. Uma parábola muito pouco divulgada. Jesus comenta a respeito de um homem que, tendo colhido muito e estava com os seus celeiros abarrotados, pensou: o que eu vou fazer? Meus celeiros já estão abarrotados. Já sei, vou derrubar esses celeiros, construir outros maiores. E hei de recolher lá todo o meu trigo e todos os meus bens. E aí sim, a minha alma poderá, tendo uma quantidade enorme de bens, poderá repousar, comer, beber e regalar-se. Mas Deus, diz Jesus, neste mesmo momento em que o homem planeja isso, Deus diz: insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a alma. Ou seja, ele vai desencarnar. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim é a vida, muitas das vezes. Fazemos planos materiais, projetamos algo,
Mas o planejamento da espiritualidade com relação a nós, muitas das vezes, pode ser diferente daquilo que nós planejamos. Esse homem planejava comer, beber, regalar-se. Já está forrado, já está milionário. Como é o sonho de muita gente, ganhar na loteria e comer, beber e regalar-se. Mas e o plano da espiritualidade? E assim acontece muitas das vezes. Frustração, depressão, angústia, porque o plano da espiritualidade foi diferente daquele plano que nós traçamos como homens, como pessoas, esquecidos de que somos espíritos. Se isso aconteceu contigo um dia, veja quais são os planos que a espiritualidade tem para você. Porque muito além da necessidade do corpo, ou da vontade que temos de comer, beber e regalarmos, a programação divina que nós mesmos aceitamos e colaboramos no seu planejamento, antes de reencarnarmos aqui. O Evangelho responde. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.
Estamos de volta hoje falando sobre as origens do sofrimento, das doenças nas nossas vidas, com Orson Peter Carrara, nosso amigo que veio de Matão, interior de São Paulo, para um ciclo de palestras em Goiânia. Orson, você é autor de diversos livros e entre eles, um deles tem o título Por que Adoecemos? O que o motivou a escrever esse livro? Esse livro surgiu em função de alguns debates, de algumas análises que temos com um grande amigo, Américo Sucena, que é responsável pelo projeto Imagem. E esse projeto Imagem visa fazer imagens, preparar imagens em slides para facilitar o trabalho dos expositores. E a gente conversa muito, a gente é muito amigo, e diante de 2 livros americanos publicados nos Estados Unidos, falando sobre o porquê as pessoas ficam doentes e a doença como caminho, não são livros espíritas, são livros de psicologia, é que nos motivou a fazer essa palestra. Na verdade, o amigo Américo selecionou a sequência de imagens, montou a palestra e nós 2 fazemos a palestra em diferentes locais, às vezes nunca juntos, sempre ele tem o estilo dele, ele adapta as imagens e eu tenho o meu estilo, algumas imagens trocadas dependendo de quem faz a palestra, mas nós 2 fazemos. E daí surgiu esta palestra também em função do livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. O mais interessante, Ivana, é que depois de anos fazendo essa palestra, que ela já deve ter seus 4 anos aproximadamente, eu me deparei com uma mensagem de Emmanuel chamada Tensão Emocional. Essa mensagem está no livro Companheiro, editada pelo ID na década de 70, recebida por Chico Xavier. E quando me dei conta desta mensagem, percebi que ela ligava-se diretamente à palestra que eu estava abordando, Por que Adoecemos? E aí comecei a fazer a palestra também, Tensão Emocional, porque as duas se ligam, se conectam, e a causa é uma só. São as nossas aflições interiores nos pensamentos e nos sentimentos. Quer dizer, nós temos, Ivana, que adquirir serenidade. É uma luta que todos nós, seres humanos, precisamos buscar. Adquirir serenidade, confiança em Deus, paciência, tolerância com as situações. Porque é exatamente a nossa intolerância, a nossa impaciência, a nossa falta de confiança na vida e de serenidade, que é a causa principal das tensões que, por sua vez, geram doenças. Então, na verdade, foram palestras que depois se transformaram em livros. Tudo começou, né, com as palestras, nos dois casos. Nos 2 casos. No caso do Tensão Emocional, por exemplo, que agora também tem um audiolivro, no caso do Tensão Emocional, eu comecei a fazer palestra utilizando-me da mensagem de Emmanuel, que é uma mensagem curta, tensão emocional. Inclusive, ele dá a receita, podemos até dar aqui no programa depois, de como superar as tensões. No final da mensagem, ele diz isso. E aí comecei a fazer palestras com a mensaginha na mão. E alguns companheiros pelo Brasil afora sugeriram, por que você não faz um livro? E fizemos um livro, Tensão Emocional. Cada parágrafo da mensagem de Emmanuel virou um capítulo. No final do livro, colocamos a mensagem na íntegra, que o telespectador, inclusive, poderá encontrar com facilidade na internet. É só digitar lá no mecanismo, no site de busca, Tensão Emocional, Emmanuel Chico Xavier, que a mensagem está disponível. Bom, Orson, o nosso tempo, ele, infelizmente, se esgota. Nós gostaríamos de ficar aqui muito mais conversando com você. Mas para aqueles amigos que nos assistem, qual seria, então, realmente o caminho para evitarmos o sofrimento, as doenças e vivermos em paz? O grande caminho para a conquista da felicidade, da serenidade, está dada por Emmanuel, exatamente na mensagem Tensão Emocional. Ele diz lá no último parágrafo da sua mensagem, trabalhar e servir. Trabalhar, ocupar a mente, não é só o trabalho remunerado, mas o trabalho em benefício de si mesmo, do próprio crescimento pessoal e o trabalho em favor do próximo. E servir, quer dizer, usar da abnegação, usar da dedicação ao próximo, porque quando estivermos envolvidos com o trabalho, material ou não, intelectual ou físico, remunerado ou não, mas quando estivermos envolvidos com o trabalho e também com a preocupação de atenuarmos as aflições, os sofrimentos alheios, nós estamos falando de sofrimento porque sofremos, se voltarmos os nossos olhos ao sofrimento que está à nossa volta, estaremos construindo a nossa própria felicidade, a nossa própria saúde. Que bom. Orson, muito obrigada pela sua vinda aqui. Muito bom tê-lo conosco. Obrigado, Ivana. Meu abraço aos telespectadores e grato pela oportunidade.
Nós agradecemos muito a você que nos acompanha sempre. Nós vamos agora acompanhar o Momento Cultural e aí o encerramento do nosso programa. Fiquem com Deus e até semana que vem. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior.
para a gente da Banda Viva Vida é a manifestação mais plena de Deus. É a palavra que mais explica o que é Deus. O amor, independente de filosofias e religiões e crenças, ele está presente. Ele é o que, no fundo, todos nós, todos os seres, buscamos nessa experiência, né, que é a vida. E quando a gente está cantando Meu Nome é Amor, a gente está deixando tudo o resto de lado, todas as nossas crenças, nossas diferenças, para vivenciar e experienciar essa forma plena de Deus, que é o amor. Encerramos aqui o nosso programa. Agradeço a sua amável atenção e peço a Deus e a Jesus que os abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. E conto com você no nosso próximo programa. Até lá! Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.